Mordomia cristã. Neste vídeo eu quero lidar com 5 mitos comuns da mordomia cristã. Nesse e no próximo vídeo nós vamos totalizar 10 conceitos de mordomia que eu ouço em todo o mundo quando escuto pessoas, escuto pastores e com meu trabalho orientando pessoas para a mordomia. O primeiro mito é um mito que mordomia tem relação com dinheiro e ofertas. Tem um problema aí. Mordomia é um estilo de vida. E eu garanto a você que se o foco for somente o dinheiro e doações, dízimos e ofertas vão crescer por um tempo, mas não vai ajudar o indivíduo na sua caminhada com Deus. Então temos que olhar que a mordomia cristã é muito mais que dinheiro e dízimos. É realmente um estilo de vida, permitindo que Cristo seja o Senhor da nossa vida. É de coração, é com o espírito e não assunto financeiro. Mito número 2 é que mordomia é sobre arrecadar fundos. Eu perdi a conta de quantas vezes pastores e líderes de igrejas falaram para mim: eu quero que você visite nossa igreja, nossa associação. Nós temos um problema financeiro e precisamos de conceitos de mordomia para ajudar-nos a arrecadar fundos. Para este projeto, para aquele projeto, para todas as missões da igreja. Se soubermos administrar esses fundos, você pode fazê-lo de muitas maneiras, muitos dos quais podem até não estar de acordo com os princípios bíblicos. Mas quando percebemos que doar é um reflexo da comunhão com Deus, então nós entendemos que mordomia cristã é realmente sobre liderança espiritual, mais do que arrecadação de fundos. Mito número 3. O mito é: nós não temos dinheiro. Eu ouço isso em todo o mundo. Não temos dinheiro suficiente para o que queremos fazer. Bem, pense no que isso quer dizer. Se esta é a igreja de Deus, se acreditamos que Deus está por trás do que tentamos realizar, se cremos que estamos envolvidos na missão de Deus, então Deus não teria todo o dinheiro que Ele necessita para realizar o que Ele quiser a seu tempo? De fato, eu tenho analisado dezenas e dezenas, talvez centenas de igrejas e associações. E eu nunca vi uma que não tivesse o suficiente. Eu tenho ouvido isso o tempo todo, mas geralmente, dinheiro insuficiente. Essa atitude vem com 3 pontos básicos: problemas de liderança, com visões ou prioridades erradas. Sem pessoas suficientes para realizar o que o líder pensa ou deseja fazer. Por exemplo, o pastor de uma igreja de 50 membros que pensa em construir uma igreja para 500 pessoas. Essa matemática simplesmente não existe para essas pessoas, para apoiar o seu sonho, sua visão, que na verdade se tornará um pesadelo para muitas pessoas. Você precisa ter uma matemática crítica para realizar esse tipo de arrecadação de fundos. E se você somente lidar com perspectiva de arrecadação de fundos, isso é um problema de liderança, onde você não tem pessoas suficientes e tem um líder com a visão errada. A terceira ideia, ou o terceiro problema, que é a ideia de não ter fundos suficientes. Ou é uma ideia errada, ou uma falta de ideia. Deus não está interessado em posição social. Pessoas não estão interessadas em manter status social. Existe uma atitude inata que eu acredito que vem de Deus, que nos inspira a suportar alguma coisa que é agressiva em realizar a missão de Deus para a sua igreja na terra. Quando todos estão envolvidos na missão, quando estão crescendo espiritualmente, doar se torna uma consequência. Tudo o que precisam é de mais informação. É por isso que o espírito do conceito de liderança, que olha para a mordomia como a dimensão do discipulado, é tão importante e crucialmente vital. Número 4. O mito que a doação é para ajudar a igreja. Eu faço essa pergunta em todo o mundo: qual é o principal propósito do dízimo? E a resposta mais comum é para pagar os pastores ou apoiar a igreja. Eu tenho uma pergunta simples para você. Nossa primeira citação de dízimo na Bíblia se refere a Abraão. A pergunta é: qual pastor ou qual igreja ele ajuda? Houve uma ocasião quando ele deu dízimo para Melquisedeque. O que ele fez com dízimos e doações das ofertas antes disso e depois disso?
Bem, ao ler a Bíblia, eu chego apenas a uma conclusão. O dízimo era dado como uma oferta de sacrifício para Deus. Tarde e manhã, manhã e tarde, existia um sacrifício. Era um jeito de louvar a Deus. Precisamos entender, biblicamente, que o dízimo não é para ajudar a igreja. O dízimo é para louvar a Deus em lado financeiro da vida. É muito importante que nós entendamos isso. Porque quando louvamos Deus com dízimos, devolvemos nosso dízimo para Ele e não damos para a igreja. Podemos fazê-lo por meio da igreja. Mas Jesus disse ao povo para trazer os dízimos para Ele. Ele disse que iria dar suporte para a igreja, os levitas e os pastores, com os dízimos recebidos como oferta de adoração. Então, ao devolver seu dízimo, faça-o como um ato de adoração e não simplesmente como uma ajuda à igreja. E o mito número 5, que doar cura o egoísmo. Uma pergunta: você luta contra o egoísmo em algumas áreas de sua vida? Se você é como eu, com certeza luta. A questão é, não importa quanto você der, não irá curar o problema do egoísmo. Egoísmo é a raiz dos pecados, talvez de todos os pecados. E a única cura para o pecado é estar crucificado com Cristo e aceitar sua transformação e presença em nossa vida. E agora, para aqueles que andam com Jesus, doar se torna um antídoto para o apelo do materialismo no mundo. Mas a única cura para o egoísmo é uma experiência com Deus. Então, da próxima vez, pense nisso que conversamos hoje e lembre-se, são apenas mitos. A base de tudo é aprender a louvar a Deus. É nossa vida diária, nosso estilo de vida, adoração e louvor. Número 6 é o medo do comprometimento. O medo de que, se pedir às pessoas que se comprometam demais, eles vão recuar, eles vão sair. O problema não é o medo do compromisso. A maioria do nosso povo vive comprometido, mas muitas vezes com as coisas erradas. Se você pedir um compromisso mais profundo com Deus em suas vidas para adorar a Deus e as pessoas saem, quer saber? Eles não estão convertidos. E segundo, se acreditam, ou melhor, se eles saírem porque você está pedindo compromisso com Deus, em qualquer área da vida, então você saberá que eles têm um sério problema espiritual. E o ruim? Você perdeu tudo, mas o bom é que o que você perdeu é alguém que vem causando problemas na igreja de Deus, infelizmente. Então vou fazer 2 perguntas. Se você nunca pedir um compromisso, todos ficarão? E se você pedir um compromisso, quem você perderá? Então não tenha medo de pedir compromisso. Mito número 7. O mito que existe uma distância entre o pastor e os padrões dados aos membros. Vou ajudar você a entender o que quero dizer com isso. Não estou dizendo que nós, pastores, devemos saber exatamente o que as pessoas estão doando. Francamente, não tenho tempo para fazer esse tipo de investigação e não é meu trabalho dizer o quanto você deve oferecer. O Espírito Santo deve fazer isso. No entanto, doar é um termômetro do nosso relacionamento com Deus. E eu preciso conhecer os padrões. Se alguém não está doando, há apenas 2 razões para não doar, especialmente para não dizimar: ignorância e rebelião. Ambos são problemas espirituais. Ignorância precisa de ensinamento. Rebelião, a única cura da rebelião que eu conheço é morrer em Cristo e nascer de novo. E eu não sou um executor. Eles têm que experimentar Jesus Cristo. Se alguém mudar o método de doar ou parar de doar, isso pode ser um sintoma de um problema em sua vida. Pode ser algo simples como perder o emprego ou as rendas serem reduzidas, ou talvez passar por um momento desanimador na vida. Esta é uma oportunidade para nós, como líderes espirituais da igreja, se achegar a essa pessoa ou família para encorajá-los. Mas se deixam de doar por um problema espiritual, se há algo ou pecado em suas vidas, então é uma oportunidade de se achegar a eles, mas cuidado,
Não diga para essa pessoa, eu descobri que você não está doando mais, então quero saber se há algo errado. Não, não, não. Tentamos nos achegar a elas dando apoio, incentivando, e então perguntar, como vai sua vida com Deus? Em que posso ajudá-lo em sua caminhada com Deus? Como vão as coisas com você e sua família? Há algo especial que eu posso orar por você? Não estamos aqui para criticar ou condenar. Precisamos estar cientes dos padrões de doação na vida dos membros da igreja, para poder auxiliá-los espiritualmente. Faço algumas perguntas simples. O dízimo é uma questão espiritual? Se ele é, e eu acredito que seja, então é um termômetro que podemos usar para nos alertar que é um problema profundo e oculto. Mito número 8. O mito que há muitos sermões de mordomia cristã. Eu garanto que pode haver muitos sermões sobre o dinheiro. Mas lembre-se que dinheiro ou bens materiais é um dos assuntos mais citados na Bíblia Sagrada. Mais de 2.300 passagens bíblicas que lidam com dinheiro ou bens materiais. Apenas cerca de 500 sobre oração e menos de 500 sobre fé. Se Deus deu a essa questão esse nível de importância, não devemos também perceber o nível de desafio que isso traz para a nossa vida espiritual? Mas, como um pastor, eu vim a perceber que, de certa forma, cada um de meus sermões é um sermão de mordomia, porque se concentra em ajudar o indivíduo a crescer em sua caminhada com Jesus Cristo. Isso os ajuda a entender sobre como Jesus pode ser o Salvador e Senhor de suas vidas. Mito número 9. O mito de negócio empresarial. O mito de que se dermos a Deus fielmente, Ele nos dará mais em troca. Isso é totalmente um mito. Eu sei, um monte de gente lê isso em Malaquias capítulo 3, onde diz, provai de mim, e veja se eu não vos abrir as janelas do céu. Trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro e veja se eu não vos abençoo. Deixe-me fazer uma pergunta simples. O que vem primeiro? A fidelidade no dízimo ou a bênção? Basta pensar dessa forma. Se Deus já o tem abençoado, por que dar o dízimo? Em toda a Escritura, dízimo é realmente a nossa resposta às bênçãos que já recebemos em Jesus Cristo. E o mito número 10, o mito de trabalhar para Deus. Deus não quer que nós trabalhemos para Ele. Ele quer que nós trabalhemos com Ele. Mordomia cristã se trata de uma parceria divina, onde Ele é o Senhor e nós os mordomos e administramos o que pertence a Ele. E não para Ele, mas nessa parceria íntima, como Ele guia os corações, nossas mentes com o Espírito Santo, ajuda-nos a compreender que temos o incrível privilégio de ser parceiros de Deus, de caminhar ao lado dele e ter o Espírito Santo guiando-nos na administração de cada parte de nossa vida. Não só o dinheiro, mas tudo, porque somos parceiros de Deus e não apenas servos. Ele nos levanta da escravidão do pecado para sermos escravos da justiça, para ser seus servos e de nos chamar seus filhos, Jesus nos chamar de seus irmãos. Mas quando crescemos com Cristo, descobrimos que podemos ser parceiros dele.